Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do programa SPR. Chegamos na mentoria 34, é domingo, dia 25 de dezembro, é Natal. Já aproveito para te desejar um Feliz Natal, que você realmente viva esse momento com a sua família e entenda o que foi Jesus, né? O que Deus fez, entregou seu único filho para morrer na cruz por nós, por mim, por você. Ele derramou o sangue para nossa salvação e hoje a gente tem esse momento de reflexão e de conexão ainda mais com o menino Jesus. Mas vamos lá então, mentoria 34, chave 9, repetição. Mas antes de irmos para o conteúdo, Léo, de novo, sim, porque você não está inscrito. As estatísticas do YouTube me mostram que a maior parte das pessoas que assistem o vídeo não está inscrito. A maior parte das pessoas que assistem não dão joinha, não deixam um comentário. O comentário é o seu transbordo de volta. Vamos entrar nessa frequência. Você que está na frequência do SPR, transborda de volta nos comentários. Isso vai te ativar, isso vai fazer você entrar em movimento. Então vai lá, comenta, verifica se está inscrito. Eu te espero, fechado? Vai, tô esperando. Confere a sua inscrição. É um botão que você clica no curtir. E prepare-se para deixar um comentário. Mas vamos lá então, mentoria 34, chave 9, repetição. Ao invés de se repetir todo ano, você vai começar a repetir em progressão. Por quê? Então vamos começar o seguinte, todo mundo repete. O problema é que tem pessoas simplesmente repetindo o mesmo ano. Há quanto tempo que você está num processo repetitivo, sem estar em progressão? E aí nós já vamos começar a provocação que o Pablo fez, que existe a repetição consciente e a repetição inconsciente. E a repetição inconsciente, ela provoca retrabalho. Você está no seu processo de repetição inconsciente, retrabalho, fazendo a mesma coisa. Ele até trouxe um exemplo interessante, né? Tipo, a repetição inconsciente, ela associa a um replay. Você simplesmente aperta o replay. Você tem um replay exatamente daquilo. A repetição consciente não. É uma repetição progressiva. Eu vou crescendo, eu vou melhorando, eu vou aumentando, mas eu vou repetindo um processo. Isso eu achei interessante. Até porque ele deu um exemplo acho que ele fez uma rampa lá ele estava no resort e ele fez uma rampa no resort, ele precisava fazer contratou uma empresa para fazer o concreto. Então precisava fazer a rampa com concreto usinado. Se eu não estiver enganado, acho que foram 9 caminhões de concreto usinado. E ao olhar a rampa, ele falou assim, gente, precisa mexer no terreno primeiro. Esse solo vai ceder. E aí a pessoa falou assim, não, Pablo, a gente mexe com isso faz muito tempo, a gente pode confiar. E aí ele falou, não. Matemática e lógica não precisa de confiança, é baseado em dados, é baseado em informações. Resumo da história, concretaram, passou um tempo, ele olhou e falou assim, mas o que é aquela poça lá? Aí o pessoal, uma poça d'água, o pessoal falou, não é que realmente cedeu naquele momento? E aí o que vai acontecer? Eles vão ter que repetir, eles vão ter que recortar o espaço, vão ter que retirar o concreto, vão ter que retirar o solo, que ele falou um solo podre, não entendi muito bem, não entendo disso, mas vai ter que retirar uma parte do solo, vai ter que refazer e o pior, vai aparecer que teve uma diferença, que teve uma emenda. Por quê? Porque teve retrabalho, ou seja, vai ser um processo de repetição, só que de retrabalho. E aí que tá, todos nós então vamos repetir. O ponto é repetir progressivamente e outras pessoas vão simplesmente repetir. Como repetir de ano, por exemplo. Você tem que refazer o mesmo ano porque repetiu. Hoje em dia, né, estão estragando a educação e não tem mais essa repetição. As crianças não repetem mais na escola, elas são empurradas ano a ano, né? Aí ele trouxe o exemplo da obra. Então assim, gente, corrigir, né, refazer uma reforma dá mais trabalho, custa mais caro, leva mais tempo do que você fazer uma obra do zero. Ele deu um exemplo lá no resort. Tem uma casa lá que ele quis reformar da década de 60, então tinha uma parte histórica. Ele até falou assim, se você quiser reformar para preservar a história, legal, do contrário não faz sentido. Porque ele falou, nessa obra nós gastamos 3 vezes mais, levamos 3 vezes mais tempo, deu 3 vezes mais dor de cabeça, porque simplesmente foi repetido um processo, certo? E aí que tá,
ele provocou. Tem gente que está repetindo a mesma vida há 20, 30, 40, 50 anos sem progredir, sobrevivendo e não vivendo. Então, pensa, como é que está a sua vida? Você está repetido, vai terminar agora 2022, como é que vai ser 2023? Você vai repetir? O seu 2023 em relação ao 21 está simplesmente uma repetição? Ele até provocou essa questão do Natal, né? Ele passou um Natal mais intimista dessa vez, no resort, com a Carol, com o sogro e com os cunhados. E por quê? Ele falou, normalmente o Natal parece que é a mesma decoração, é o mesmo clima, é a mesma toalha, as mesmas coisas, é o mesmo ambiente. E ontem ainda ele provocou que ele falou assim, nossa gente, esquecemos de colocar uva passa. E aí ele falou, é sobre isso. É sobre, ele falou, não tenho a dependência, não tenho bloqueio, eu como, até gosto, mas é entender que eu estou fazendo diferente do Natal passado, é sobre isso. É sobre repetir progressivamente para crescer e para avançar. Achei isso interessante também, tá? Porque repetição inconsciente é simplesmente um replay de algo, pensa sobre isso. E repetição consciente é degrau por degrau, é de glória em glória, é de fase em fase. Achei isso também muito, muito, muito bacana. E aí que tá. Todo ser humano está no processo de repetição, você está no processo de repetição. Só precisa saber se está te levando para o progresso ou se está te deixando estagnado. Pensa sobre isso, tá bom? Por isso, então, que é necessário essa mudança de ambientes. Você vai ter que se desconectar de pessoas, você vai ter que mudar de lugares. Por quê? Porque é um progresso repetidamente progressivo para você ir avançando e mudando as fases, mudando o nível, tá bom? E aí que tá, então o segredo está na repetição progressiva, tá? E o que você quer, o que eu quero, está algumas horas, alguns quilômetros e alguns ajustes de performance. Simples assim. Por quê? Algumas horas. Ele colocou lá naquele que é jogar tênis. Inclusive eu em 2023 vou voltar a jogar tênis. Antes da pandemia eu estava bem disciplinado, treinando com um professor particular, quero voltar o ano que vem. E o Pablo disse a mesma coisa, o que eu preciso? Aí ele foi analisando. Ele falou, eu preciso de 300 horas progressivas para jogar um tênis legal. Então eu preciso investir horas em... Oh meu Deus do céu, me faltou, eu não anotei. Ele precisa de horas nas regras, ele precisa de horas no treino com o professor, ele precisa de horas progressivas com jogar com pessoas melhores do que ele precisa de horas, ele vai encaixando esses blocos. Depois de 300 horas ele falou, eu vou estar realmente pronto para jogar tênis com qualquer pessoa em qualquer nível. Isso é realmente real. Porque às vezes, né, agora que eu estou pensando, quando eu estava no tênis, eu não tinha essa clareza de jogar contra as pessoas e vendo o progresso. Era mais uma diversão, vamos bater uma bola, vamos fazer um negócio. Com o professor ainda você vai medindo o seu progresso, né? Enfim. E a questão dos quilômetros? Tem a ver com espaço, distância geográfica. Aí ele contou, né, ele já contou algumas vezes, mas ele teve uma experiência extremamente sobrenatural visitando o Coliseu em Roma. Ele falou que aquele espaço, porque ele foi lá não pela questão histórica, mas ele foi lá buscando os resultados, ele foi buscando as soluções, foi entender tudo o que vivia. E aí ele falou que ele sentiu, né, a quantidade, ele conseguiu ver, sentir a quantidade de sangue derramado dentro daquela arena inocente. Por quê? Porque naquela época as pessoas eram, se você negasse a Jesus, você não precisaria entrar lá para lutar contra os leões. E quantas pessoas não negaram a Jesus e estiveram lá dentro tendo que fazer aquele show, né? Então assim, e aí ele provocando, eu particularmente nunca fui presencialmente no Coliseu ainda. Se você já foi, comenta aqui embaixo como é que foi a experiência de você estar lá no Coliseu em Roma. O que você sentiu? Porque ele falou, meu, é impressionante. Lá era um espaço para 70 mil pessoas e os caras tinham um sistema que se precisassem evacuar o Coliseu, levava 5 minutos.
Então, a disposição, a quantidade de portões, todo o que ele foi feito naquela época, e ainda ele brincou, ele falou, hoje, né, os estádios atuais, ele teve na Copa, um estádio com 60, 70 mil pessoas, para evacuar essa galera, leva meia hora, 40 minutos. E já no Coliseu, o pessoal conseguia evacuar 70 mil pessoas em apenas 5 minutos por todo o processo, enfim. Então essa questão da distância, né, dos quilômetros, é realmente mudar. Eu vou falar por experiência minha, eu e a minha esposa estamos cada vez mais, né, presencialmente em Alphaville, pelo menos uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, lá no ecossistema, às vezes da plataforma. Eu tô lá com o Thiago Rocha, tô com o Paulo Machado, que aí é um outro ecossistema, mas esses caras estão tudo interligados. E aí eu fico pensando o quanto a gente tem avançado, né, a nossa mentalidade, o quanto a gente tem subido a fase, elevado o nível do nosso progresso, do nosso avanço. Isso é muito interessante. Inclusive, eu falei para Marla, né, eu e a Marla estamos a gente mora em Ribeirão Preto, desde quando eu nasci, eu nunca mudei. A Marla ainda teve um período no comecinho da vida dela que ela morava em Marília, depois os pais dela vieram para Ribeirão. Eu não sei o que é morar em outra cidade, mas isso está muito próximo dentro da nossa pauta, do nosso projeto familiar, né? Mas então vamos lá. Aí o Pablo, tô pegando aqui a parte do Pablo em relação ao Coliseu, que é exatamente isso. Ele contou com detalhes, né, que foi uma experiência, ele via tudo que foi construído, cada detalhe, enfim. E ele deu um exemplo da McLaren dele. Ele tem uma McLaren que faz acho que 1 ano e meio, e ele falou, isso é um carro para você ficar 5, 10 anos na garagem. Ele falou, mas não, eu já estou pensando o seguinte, eu quero repetir coisas novas. Eu peguei, dominei, aprendi, eu passo para o próximo. Isso também é algo que a gente associa com a fase, né? Não acomode na fase, se ela é boa, vai para a próxima, se ela é ruim, vai para a próxima. Só que também não é sobre ir para a próxima fase, boa ou ruim, é sobre você aprender o que tiver que aprender para mudar a fase conscientemente. Porque tem muitas pessoas que até estão mudando de fase, mas talvez estão retroagindo, estão voltando nas fases. E aí você fala, eu estou mudando de fase. Não, não é sobre mudar, é sobre você aprender e entender que você está indo para o próximo nível, o nível acima, o degrau acima da sua escada da vida. Pensa sobre isso, tá bom? E aí que está a estabilidade, é a repetição inconsciente criada pela sociedade. Nós fomos programados para ficar num processo repetitivo a vida toda, não faz sentido. E aqui o Pablo provocou uma questão, né? Ele até disse que ele vai liquidar todos os imóveis dele de Goiás, que é algo que está roubando a energia dele. E aí ele falou, eu preciso liquidar isso. Por quê? Porque eu preciso repetir, mas progressivamente. Ele falou, tem imóveis lá, por exemplo, ele deu um exemplo, que ele pagou 700 mil, o imóvel vale 1 milhão e está alugado. O que ele vai fazer? Ele vai faturar, ele vai pegar esse dinheiro e aí possivelmente ele vai para um outro lugar para comprar 2 imóveis de 500, para fazer de novo 1 milhão em cada um e 2 milhões, e ele vai repetir, mas progressivamente, principalmente mudando de lugares. Isso eu achei interessante também, tá? Só que aí o que acontece nesse ponto em específico, né? Ele até deu uma atividade extra, vou trazer aqui para você. Não, vou deixar no vídeo de atividades, tá? Vou deixar no livro, no vídeo de atividades. Repetição progressiva, por exemplo, com os filhos. Então isso achei interessante, porque ele faz uma analogia que para mim fez muito sentido, né? Por exemplo, para educar o filho é uma repetição progressiva. Ele deu um exemplo de um filho dele lá, não citou o nome, qual dos filhos que são, mas que era muito reclamão. E aí ele já acordava reclamando, já acordava mal-humorado. O papo falava, volta para a cama, você só levanta a hora que você tiver, que você for declarar palavras positivas, que seu dia vai ser incrível. Aqui dentro de casa não vai ter ninguém dessa maneira não. E diz que ele esperneava, diz que ele chorava e E o Pablo conta que fez isso aproximadamente, acho que umas 100 vezes, 80, 90, 100 vezes, repetiu esse processo até a pessoa, né, o filho dele, ter clareza. Isso vale para os nossos filhos de uma forma geral. Ele falou sobre dormir. Lá, todo dia o batalhão é recolhido às 8 horas da noite, sem conversa. Então é um processo que eles repetem conscientemente. Só que sabe o que é legal? Que aí ele mostrou. Então ele falou, eu e a Carol
repetimos isso com as crianças conscientemente, mas para as crianças é uma repetição inconsciente ainda. E aí que tá, quando você governa, você repete conscientemente. Só que quem está sendo governado repete inconscientemente. Isso eu achei muito top. Então, quando você governa, você está repetindo conscientemente. Agora, quando você é governado, você repete inconscientemente, até aquilo se firmar. Então, os filhos dele estão neste processo. Achei isso muito, muito, muito legal, tá? E a repetição inconsciente, então, aponta para a sobrevivência. Você que está num processo de repetição inconsciente, você só está querendo sobreviver. E o desafio é a gente repetir até virar um hábito, mas um bom hábito que me leva para o progresso. E não um mau hábito que me deixa na estagnação ou me leva para a profundidade. Pensa sobre isso, tá? E por que 40 dias? Então ele foi falar 40 dias da chave, são 40 chaves, 40 dias. Porque 40 dias foi o período que Jesus passou no deserto. É um número poderoso. Ele citou outras coisas também, né? Tecnicamente, Moisés tinha que atravessar com o povo durante 40 dias, que virou 40 anos. O número 40 é muito forte. E ele falou que o número 40 seguido, você repetindo. Então nós estamos aqui. Eu estou fazendo lá ao Zoom com a galera todos os dias. Ele falou que 40 dias é suficiente para dar um reset cerebral. Achei isso muito bacana. E aí, acredite, quem não prospera está repetindo coisas inconscientemente. Se você não está prosperando, a pergunta que eu te faço é o que você está repetindo inconscientemente, que não te leva para o progresso, que não te leva para o crescimento. Pensa sobre isso. E aí, ele vai dar uma provocada aqui também. Nesse momento, que nós estamos na 34ª mentoria, ou seja, 34ª chave passada para nós, quais foram as 5 chaves que você largou? Ou que você não se entregou de verdade, que você não fez com aquela intencionalidade? Volta e repete essas chaves, tá bom? Por quê? Isso eu achei interessante. Repetição progressiva é uma escada infinita até a eternidade. O ponto é que você não pode morar em nenhum degrau. Não pare em nenhum degrau, não estacione, não se acomode em nenhum degrau. Mas a repetição progressiva é uma escada infinita que leva até a eternidade. Só não pare em nenhum degrau, só não se acomode em nenhum degrau. Esse foi mais um vídeo de transbordo. Isso foi o que eu captei na chave de hoje sobre repetição. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Um beijo, um abraço. Confere se você está inscrito, seu curtir e o seu comentário. Valeu!